Olá, estudante, tudo bem? Quem nos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e é com grande prazer que nós estamos aqui na segunda aula, ou segundo comentário da nossa matéria Introdução ao Marketing. Já nos conhecemos, já tivemos aí o primeiro momento, e agora estamos aqui para conversar nesse segundo momento. E nesse segundo momento, pessoal, eu escolhi para falar com vocês sobre um tema que, ao meu ver, é um tema muito importante para todos nós. E ele está lá no segundo momento da unidade, onde nós falamos ali sobre componentes do ambiente de marketing. Quando a gente fala dos componentes, pessoal, do ambiente de marketing, a gente está falando de ambientes que estão diretamente ligados aí à empresa e eles afetam as decisões de marketing. Tá? Então nós temos aí dois ambientes bem interligados um com o outro, e que envolvem a empresa. Então a gente está falando aí do microambiente e do macroambiente. Quando eu falo do microambiente, eu estou falando do ambiente de tarefa, ou seja, interno. Quando eu falo do macroambiente, eu estou falando do ambiente geral, ou seja, da parte externa. Esses dois lados, ou esses dois ambientes, pessoal, eles são diretamente atendidos por alguns componentes. Então, quando eu falo do ambiente de tarefa ou microambiente, eu estou falando de empresa, de concorrentes, de intermediários, do público, do cliente e de fornecedores. Tá? Quando eu falo do ambiente geral ou macroambiente, eu estou falando dos componentes natural, demográfico, tecnológico, econômico, sociocultural ou político-legal. Mas, professor, qual é a diferença do ambiente de tarefa para o ambiente geral? Pessoal, quando a gente fala do ambiente de tarefa, a gente está falando dos componentes envolvidos no processo de comercialização. Ou seja, desde a produção até a distribuição e oferta. Então, quando a gente fala aqui dos componentes, do ambiente de tarefa, ou do micro, do interno, eu estou falando daquele impacto que está ali diariamente junto da empresa. Então, quando a gente fala do concorrente, a gente está falando daquele que faz a empresa ter uma base. Ou seja, eu estou falando daquele que compara preços com a empresa, compara produto, compara estratégia mercadológica, novos produtos, serviços, até mesmo novas matérias-primas, quais são os diferenciais. Então o concorrente acaba sendo a comparação para a empresa. Isso faz com que a empresa tenha as suas estratégias, porque ela tem um concorrente a seguir. Então o componente concorrente está ali impactando a empresa diretamente. Por isso ele está no ambiente de tarefa, está no ambiente interno. Tá? Quando eu falo da empresa, eu falo que a empresa ela tem ali um caminho a seguir quando o assunto é atender ao seu consumidor. Então um exemplo de um caminho que a empresa possa seguir quando o assunto é marketing é o mix de marketing, ou os 4 P's. A empresa pode usar aí o produto, preço, prazo ou promoção para saber exatamente aonde atuar em cada um desse P. Tá? A empresa também pode criar um sistema de informação de marketing, criar um database, um banco de dados, ou seja, a empresa pode de alguma forma criar alguma coisa para se destacar no mercado. Tá bom? Ou seja, a empresa controla. Com o concorrente, a empresa compara. Tá? Os fornecedores, eles também influenciam a empresa de forma direta, tá? Principalmente o preço final, o custo final. Tá? Principalmente se a matéria-prima que esse fornecedor fornece à empresa for aí o principal componente do processo produtivo. Esse poder de barganha entre o fornecedor e a empresa pode inclusive mudar a estratégia da empresa de atuação no mercado. Então o fornecedor ele acaba tendo aí um peso muito estratégico, dependendo da relevância que a matéria-prima deste tem para o produto final. Tá bom? Então a empresa tem que ficar atenta a este componente fornecedor. E o cliente? O que a empresa precisa conhecer aí
para quando falar de cliente? Pessoal, quando fala-se de marketing, automaticamente a gente tem que lembrar do cliente, porque todas as ações da empresa e do marketing está diretamente ligada ao cliente. Então a empresa ela precisa conhecer os hábitos de consumo, precisa identificar o perfil demográfico do público-alvo, né, promover pesquisas quantitativas e qualitativas, desenvolver sistema de gestão, desenvolver relacionamento com o cliente, buscar fazer promoções, fidelização com o seu público. Então é um ambiente aí muito palpável para a empresa, né? Então a empresa está diretamente ligada ao cliente também, tentando de todas as formas conhecer e destacar ali o seu relacionamento com o mesmo. Quando a gente fala de intermediários, a gente está falando de canais de distribuição, né? A gente está falando de novos representantes, a gente está falando de remanejamento da empresa em determinadas áreas de atuação, definição de cota de venda para determinado intermediário. Tá? Então a gente fala que a empresa está usando alguns intermediários para alavancar a sua área de atuação e de venda da empresa, dos seus produtos. Vamos imaginar se uma grande empresa ela tivesse que abrir uma loja em cada cidade para atender o seu público-alvo. Então, exemplo, a empresa ela produz gilete de barbear. Imagine se ela tivesse que abrir uma loja de gilete para barbear em cada bairro, ou melhor, em cada cidade. O custo que essa empresa teria, né, para esse fim. Ou seja, a empresa ela não tem expertise mercadológica, ela tem expertise de produção, de produzir determinadas giletes. Então o que a empresa faz? Ela usa os intermediários justamente para fazer o escoamento desse produto até o consumidor final. Então a importância desse relacionamento com os diversos canais de distribuição é muito importante. Tá? E por último aí, no ambiente de tarefa, nós temos os públicos. Né? Eles são setores da sociedade, né? Pequenos grupos que diretamente estão ligados aí à empresa. Tá? Então assim, são sindicatos, são associações de classe, né, é um relacionamento que a empresa tem com o seu público externo, né, de alguma forma, para que a empresa possa ter ali contato também com esses grupos, justamente para manter ali diálogo, né, justamente para saber se o seu trabalho está sendo bem feito, bem realizado, né, e esse público eles também demandam ali a preocupação ambiental juntamente à empresa, ver se a empresa está degradando ou melhorando o lugar em que ela está inserida. Né? A empresa também pode fazer um trabalho social, onde ela está ali inserida, fazendo um projeto social, contribuindo com o avanço do local e daquele público que rodeia ali a indústria, a fábrica instalada. Tá bom? Então, pessoal, nesse primeiro momento a gente conversou aí sobre o ambiente de tarefa, né, que são um ambiente aí que está ligado diretamente aí à produção, à comercialização, né, ao público em que a empresa está atuando. Quando a gente fala do ambiente geral, a gente está falando de forças que podem e vão impactar a empresa de forma direta ou indireta. Né? Então, quando a gente fala do ambiente geral ou macroambiente, a gente está falando desses ambientes, pessoal, que indiretamente ou até mesmo diretamente pode afetar a empresa. São forças que podem, de alguma forma, fazer com que a empresa ela cresça, né, fazer com que a empresa ela amadureça, ela crie novas estratégias, mas também pode fazer com que a empresa sucumba diante de tais problemas. Tá? Então vamos a esses componentes ou ambientes aí do macroambiente ou do ambiente geral. O ambiente demográfico, né, o primeiro, fala da empresa saber exatamente mais sobre o cliente, mas é diferente do cliente do ambiente de tarefa. Aqui está falando do comportamento, da atitude, da situação de vida que o cliente tem. Né? Então, exemplo, a empresa vai ofertar um determinado produto, ela precisa conhecer qual o comportamento do cliente, a atitude do cliente, pensamento do cliente, né, quanto o cliente tem condição de pagar, né, como que a empresa pode, de alguma forma, chegar até esse cliente, qual tratamento esse cliente requer. Então, pessoal, o ambiente demográfico ele está muito pautado ali no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística, o IBGE. Né, o IBGE ele tem várias camadas ali em que a empresa pode aprofundar-se para obter mais informações. Então vamos a um exemplo aqui prático.
Vamos dizer que a empresa ela quer atuar em um município aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a empresa vai atuar em Nova Iguaçu. Primeiro, qual é a população de Nova Iguaçu? Né? Quais são as faixas ali, as faixas demográficas ali, né? Idade, qual é a faixa da classe econômica ali, A, B, C, D e E, qual a porcentagem de cada classe, né? E a empresa pode, de alguma forma, atender demograficamente e entender para poder obter mais informações sobre pelo seu cliente. Tá? É um fator importante para a empresa. Tá? Esse fator, esse componente demográfico, ele é importante porque você acaba descobrindo aí muitas informações importantes para que você possa ter um marketing voltado para o seu público. Tá, galera? Imagine você querer atender um público em determinado município, como disse que Nova Iguaçu, e saber que aquele público ali é o mínimo possível e dificilmente você vai conseguir alcançar, porque não é um público homogêneo. Então você vê que essas informações, esses dados demográficos, eles acabam ajudando a empresa. Pessoal, o segundo é o ambiente econômico ou componente econômico, né? A gente está vivendo isso nesse momento de pandemia, em que a gente observa que o lado econômico ele está sendo afetado de forma direta também. Então você vê que as empresas elas perderam muito a sua captação, né, de recursos financeiros. Se a empresa perde a captação de recursos financeiros, automaticamente a empresa vai quebrar. Né? Então a empresa vai ter que demitir pessoal, a empresa vai ter que de alguma forma reduzir o poder de compra, de produção, poder de comercialização, a empresa vai ter que mudar a sua forma de atuação. Muitas empresas estão fechadas, estão tendo que retrabalhar, né, trabalhar online agora, fazer entregas. Então a empresa está tendo, por causa da crise econômica, está tendo que reinventar-se. Isso quando a empresa consegue chegar a tal. Muitas, inclusive, infelizmente, fecham. Ou seja, a crise na economia ela impacta diretamente a produção da empresa, a venda da empresa. Né? Então, ambientes estáveis geram crises, né? E as empresas precisam ficar atentas, né, ao poder de moeda, como é que tá o câmbio da moeda no Brasil, fora do Brasil, o dólar, né? Essas mudanças de preço afetam a matéria-prima, afetam o custo, afeta a margem de lucro, afeta o preço de venda final, tá, pessoal? O terceiro é o ambiente natural ou meio ambiente. A gente vive num mundo hoje, pessoal, em que os recursos naturais são escassos. A visão do consumidor final hoje em relação às políticas públicas ambientais, elas mudaram também. Então existe hoje uma postura por parte dos clientes meio que preservacionista, né? Ou seja, os clientes hoje eles estão querendo saber como que é a produção da empresa, de onde vem a matéria-prima, a empresa ela contribui ou não para o desmatamento, para a poluição, para as queimadas das matas e por aí vai. Então o cliente ele avalia diretamente qual é o papel da empresa, do produto, para que ele possa tomar a decisão final de comprar ou não. Então, quando acontece aí um escândalo de uma empresa estar envolvida em qualquer que seja o problema, né, com certeza isso vai afetar a venda das empresas, da empresa. Tá, galera? Os clientes hoje estão bem ligados aí e esse ambiente natural ou meio ambiente afeta a empresa diretamente também. O quarto, pessoal, para a gente caminhar para o final, é o ambiente tecnológico, né? Ou seja, a gente vive num mundo moderno em que pesquisas são feitas constantemente, né? E as empresas estão se atualizando quando o assunto é tecnologia a todo momento. Tecnologia hoje, pessoal, é ferramenta de estratégia, de produção, de diferencial. Né? Então, quando a gente fala de ferramenta tecnológica, eu não estou falando só da parte de produção, em que ali se produz mais porque tem mais máquinas, quanto mais avanço, mais produção. Não, eu estou falando também dos canais digitais que a empresa tem de comunicação com o seu consumidor. Né? Hoje as empresas têm contas, né, no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou seja, a empresa está usando os canais tecnológicos para manter ali uma gestão de relacionamento com o cliente. Né? Então isso é muito importante para as empresas. Empresas que não se adequam a isso estão fora do jogo, a carta fora do baralho. Então as empresas precisam se adequar também com o seu contato com o consumidor. Então esse contato está aqui diretamente ligado ao ambiente tecnológico. Né? Quais são as tecnologias que estão sendo desenvolvidas ou já estão atuando no mercado que afetam diretamente o meu negócio? Eu preciso estar atento. Né? Então o ambiente tecnológico ele também hoje é estratégico para as empresas. Ambiente político legal. Galera,
Quando se fala de leis, regulamentações, códigos, agências governamentais, Departamento de Defesa do Consumidor, grupos sociais que exercem pressão política nas mídias sociais, tudo isso está nesse ambiente político legal aqui, né? Muitas empresas, inclusive, elas estão envolvidas aí, né, em debates políticos. Empresas adentram e saem do debate político e são afetadas positivamente, né, e negativamente. Então, quando se debate no Congresso Nacional leis, as empresas precisam ficar atentas, porque podem interferir diretamente no negócio da empresa. Nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, né, em São Paulo também, as mudanças aí em relação às sacolas plásticas, que afetaram aí vários negócios, né, por causa da sacola plástica. Há pouco tempo foi o canudo também, né, o canudo de plástico descartável. Então são regulamentações, novas leis que surgem, que afetam, que impactam a empresa. E a empresa precisa ficar atenta a isso. E por último, é o ambiente sociocultural. Pessoal, quando fala de ambiente sociocultural, a gente está falando de crenças, de hábitos peculiares, de regras sociais, da opinião pública, né, por determinado tema. Então, cada população, cada grupo tem ali a sua vida cultural, tem as suas tradições, suas regras. Né? Então a gente precisa entender para quando for atender esse público, não de alguma forma errar ou desrespeitar. Quando as propagandas elas erram nesse tom, né, por agredir determinados grupos, né? Quando eu falo agredir, pessoal, eu falo errar um pouco a dosagem. Por quê? Porque existem coisas sagradas, existem coisas que são bem quistas na sociedade. E as empresas precisam entender isso para atender nesse grupo, para chegar até esse grupo. Não adianta a empresa querer atender um grupo e desagradar o outro. A empresa tem que, de alguma forma, manter uma boa imagem no mercado. Né? E ela precisa conhecer essa parte sociocultural, porque envolve opinião pública, envolve mídias sociais, redes sociais, e interferem diretamente na escolha final do consumidor. Tá bom? Então as empresas hoje têm que tomar muito cuidado, tá, pessoal, quando ela for se manifestar sobre determinada cultura, porque ao momento que você se manifesta a favor ou contra, você afeta A ou B. Então a empresa tem que também saber se manifestar e também entender para atender. Né? Ou seja, eu preciso entender aquele público para entender aquele público para atender ele. Né? Então as empresas também precisam ficar atentas ao ambiente sociocultural. Então, pessoal, nossa aula de hoje é sobre isso. Falamos aí sobre os ambientes que afetam o marketing, ambiente de tarefa, microambiente interno, ambiente externo aí, que é o macroambiente, tá? Ou ambiente geral, tá bom? Espero de alguma forma ter contribuído, tá? Obrigado pelos comentários aí, que foram muitos, tá, pessoal? As dicas também que vocês me deram. É sempre bom a gente estar aqui para aprender junto com vocês, tá bom? Qualquer coisa me procure lá no fórum de dúvidas, estarei ali para ajudar, tá bom, galera? Forte abraço, bons estudos!